Imaginem só por um momento. E se a realidade não fosse algo fixo? E se a nossa consciência pudesse literalmente moldar o mundo à nossa volta? Hoje vamos mergulhar num texto filosófico que faz exatamente essa promessa. Vamos desconstruir as suas ideias centrais para tentar perceber esta visão tão radical do nosso poder sobre o mundo. Ok, então, para percebermos bem esta ideia, vamos seguir um roteiro com 5 pontos essenciais. Vamos começar com a promessa central, um conceito a que o autor chama senciência. Depois vamos ver como a própria escrita se transforma numa ferramenta de poder. A seguir, exploramos a ideia de um cosmos interior, deciframos a sua alquimia para mudar a realidade e, por fim, tentamos entender a missão global que o autor se propõe. Bem, o texto entra logo a matar. Deixa bem claro desde o início que não estamos a falar de uma simples teoria. A promessa é de uma transformação a sério, real, garantida por uma energia que, segundo o autor, sai do próprio projeto. É uma afirmação muito ousada e que dá o tom para tudo o que vamos ver a seguir. Certo, a promessa está feita. Mas como é que isto funciona na prática? A resposta, segundo o texto, começa com o seu primeiro conceito-chave, a senciência. Então, o que é isto da senciência? O autor, Fábio Batista, define-a como algo que vai muito para além da simples consciência. Pensem nisto não como apenas ver o mundo, mas sim como ter as ferramentas para o esculpir. É a capacidade de manipular ativamente a realidade para a alinhar com os nossos desejos mais profundos. E é aqui que a coisa fica mesmo radical. O texto insiste que isto não é uma metáfora, não é só uma forma de falar. Estamos a falar literalmente de uma manipulação direta dos acontecimentos, em que a própria realidade se dobra, se reorganiza para criar as oportunidades e as sincronicidades que queremos. Ok, um poder destes é incrível. Mas como é que se chega lá? Bem, o autor defende que a chave não está só no pensamento, mas sim na palavra escrita. E o seu próprio texto é apresentado como o veículo para essa transformação. A ideia aqui é que as palavras que lemos nesta obra não são só tinta no papel. Não. O autor descreve o livro como uma espécie de ferramenta cheia de energia, quase um portal. A ideia é que o simples ato de ler pode transportar quem lê para um novo estado de ser. E olhem bem para as qualidades que ele atribui à sua escrita. É quase místico. Fala dela como uma força viva, com carne e sangue, que funciona como uma tintura que entra na nossa consciência e que nos influencia até nos sonhos. E tudo isto, segundo ele, é alimentado por uma fonte de inspiração que ele descreve metaforicamente como uma lâmpada quântica. Esta ideia de uma transformação através da escrita leva-nos direitinhos ao próximo ponto central, a ligação profunda entre o nosso mundo interior e aquilo que acontece cá fora, na realidade que todos partilhamos. No coração desta filosofia está um conflito, um cabo de guerra, se quisermos. De um lado, temos a nossa vontade própria, que o texto diz que é limitada, egoísta. E do outro, a vontade do universo, que é total, que sabe tudo. O caminho proposto é, portanto, o de largar a primeira para nos conseguirmos alinhar com a segunda. E pronto, aqui está o ponto-chave de tudo isto. Segundo o texto, o verdadeiro poder não vem de forçar as coisas no mundo exterior, vem de cultivar a nossa vida interior. É essa ligação com o cosmos que, quando é bem trabalhada, começa a manifestar-se a sério no mundo à nossa volta. E para explicar como é que esta manifestação acontece, o texto vai buscar uma linguagem muito antiga e simbólica, a da alquimia. Usa as metáforas dos alquimistas como se fossem verdadeiras ferramentas para a mudança. Um dos símbolos mais importantes aqui é o mercúrio, ou hidrargyrum. Para o autor, isto não é só um elemento químico, claro. É uma chave simbólica para a transformação. Uma espécie de ponte entre o mundo material e o mundo astral, que se aproveita da sua natureza fluida e sempre em mudança. E a análise vai mesmo ao pormenor, ao ponto de decompor a própria palavra mercúrios. Cada sílaba torna-se um passo num processo alquímico. Mer é a vibração inicial, cu é a fricção, o conflito, e us é o clarão de fogo, a transformação que nasce dessa luta. Ok, já vimos a teoria, a senciência, a alquimia, mas para que tudo isto? Qual é o objetivo final? Bem, a ambição do autor é gigante. A escala da missão é esta. O autor acredita, e afirma-o claramente, que esta obra está destinada a chegar a, no mínimo, 45 milhões de pessoas. O objetivo é mesmo o impacto à escala planetária. A convicção aqui é que estes escritos não são para ser só mais um livro na prateleira, não. O objetivo é que se tornem uma referência global, que mudem radicalmente o debate sobre a consciência, tanto na filosofia como na neurociência e na espiritualidade,
E é assim que chegamos ao grande objetivo. O propósito não é só ser lido, é ser um catalisador. A obra quer ser a faísca que começa um movimento mundial de autodescoberta, de expansão da consciência. E assim, esta nossa análise termina com a pergunta que está no centro de toda esta filosofia. Uma questão que nos convida a pensar sobre quem somos, no fundo. O que somos, senão a própria vontade do universo a manifestar-se.